Oi, alunos do nono ano. Na aula de hoje nós vamos falar de adição e subtração de radicais. A adição e subtração de radicais só é possível quando eu tenho radicais semelhantes. O que é isso? É o que acontece aqui na letra A. 10 raiz de 3, 5 raiz de 3 e 2 raiz de 3 são radicais semelhantes porque a parte que contém a raiz é a mesma. Então, todos aqui são raiz quadrada de 3. Então, o índice é o mesmo, porque é raiz quadrada, e o radicando também é o mesmo. O que é radicando? O que está dentro da raiz. Quando isso ocorre, a gente pode somar e subtrair esses radicais. Como que eu faço isso? Fazendo a operação apenas dos números que estão para o lado de fora da raiz. Então, vou fazer 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Essa soma vai dar 15 raiz de 3, porque eu somo o 10 com o 5. Aí, eu vou repetir o 2 menos 2 raiz de 3 e vou fazer a operação apenas do 15 com o 2. 15 tira 2, 13. 13 raiz de 3. Então, só para vocês entenderem. Primeiro vocês vão ver se as raízes são todas idênticas. Se elas forem, vocês vão fazer a soma e a subtração do que está para o lado de fora da raiz. Então, 10 mais 5, 15. 15 menos 2, 13 raiz de 3. Pode fazer direto. Na letra B, eu tenho radicais e nem todos são semelhantes. Então, olha, o 6 raiz de 5 só vai poder fazer conta com quem também é raiz de 5. E esse 2 raiz de 7 só pode fazer conta com quem também é raiz de 7. Então, 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. 6 tira 5, 1. 1, o quê? Raiz de 5. Menos 2 raiz de 7 com mais 3 raiz de 7. Veja que um é negativo, o outro é positivo. Sinais diferentes, subtrai. Então, 3 tira 2 é 1. E fica o sinal do maior em módulo. O maior em módulo é o 3, que é positivo. Então, subtrai e fica o sinal de mais aqui. Mais 1, o quê? Raiz de 7. Pode parar aqui ou pode deixar de uma forma mais elegante, que é raiz de 5 mais raiz de 7. Ok? Na letra C, nós temos raiz de 50 mais raiz de 18. 50 e 18, da forma como estão apresentados aí, não são radicais semelhantes. Mas a gente vai ter que fatorar o 50 e o 18 para poder simplificar esses radicais. Como que eu vou simplificar esses radicais? Vou fazer a fatoração do 50. Lembrando que é uma raiz quadrada, tá? Então, 50 por 2 é 25, por 5 é 5, por 5 é 1. Como a minha raiz é quadrada, é muito interessante escrever esses dois 5 aqui, como 5 ao quadrado, vezes o 2. E 18? 18 é par, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, de novo, 3 vezes 3, 3 ao quadrado e o 2. Reescrevendo esses 50 na sua forma fatorada, eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Mais, reescrevendo esse 18 na raiz quadrada, vai ficar 3 ao quadrado vezes 2. O que nós já vimos nas aulas anteriores é que toda vez que índice e expoente forem iguais, a gente corta e essa base consegue sair da raiz. Então, eu corto 2 com 2 e esse 5 sai da raiz. Isso aqui vai dar 5 raiz de 2, porque esse 2 eu não consegui cortar. Mas, nesse caso aqui, quadrado, quadrado, corta. O 3 sai da raiz. Então, vai ficar 3 raiz de 2. Então, olha, eu tinha dois radicais que não eram semelhantes, fatorei e obtive radicais semelhantes. Posso fazer a soma.
5 mais 3, 8. 8 raiz de 2. Letra D. Raiz de 12 mais raiz de 75, tudo isso dividido por 2, que multiplica a raiz de 147. O que eu faço com esses 3 radicanos? Fatoro. 12 por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, quem que é 12? 2 ao quadrado vezes 3. 75 por 3, 25 por 5, 5 por 5, 1. Quem é 75? 5 ao quadrado vezes 3. E 147? 147 por 3 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, vai ser 7 com 7, 7 ao quadrado vezes 3. Agora eu vou escrever todos esses números que apareceram dentro do radicando na sua forma fatorada. Então, vai ficar raiz quadrada, quem que é 12? 2 ao quadrado vezes 3. Mais raiz quadrada, quem é 75? 5 ao quadrado vezes 3. Sobre 2, estou repetindo, vezes raiz quadrada. Quem é 147? 7 ao quadrado vezes 3. Feito isso, todos aqueles números que aparecem dentro da raiz quadrada elevado ao quadrado, eu consigo cortar e ele sai da raiz. Ó. Corto, o 2 sai. Corto, o 5 sai. Corto, o 7 sai. Então, aqui o 2 ficou, o 2 saiu, o 3 ficou. Então, vai ficar 2 raiz de 3, mais o 5 saiu, o 3 ficou, 5 raiz de 3, sobre. Aqui fora já tem um 2, que vai permanecer, vezes. Aqui, o 7 saiu, o 3 ficou. Esse 7 vai sair, multiplicando o 2 que já está lá fora, e o 3 ficou. Vejam que todos os radicais agora são iguais, ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Então, eu tenho 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, 2 mais 5, 7 raiz de 3. E 2 vezes 7, 14. 14 raiz de 3. Como toda fração é uma divisão, eu posso cancelar as raízes. Raiz de 3 por raiz de 3 é 1. E aqui, 7 e 14, dá para a gente simplificar por 7. Então, 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. Essa é a resposta dessa expressão. Nosso último exemplo. Raiz de 200 mais raiz de 500 mais raiz de 8 menos raiz de 45. Vou ter que fatorar todos esses. Então, 200 por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, observe que aqui é mais um exemplo que todas as raízes são raízes quadradas. Então, aqui me interessa agrupar esses fatores ao quadrado. Então, esse 2 com esse 2 fica 2 ao quadrado. Vezes esse 5 com esse 5, 5 ao quadrado. E esse 2 aqui sobrou. 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, 500 vai ser 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 5. 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1.
8 é 2 ao cubo, mas como a minha raiz é quadrada, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 2. E, por último, o 45. Vou fazer apertadinho aqui. 45 por 5 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, quem que é 45? 3 ao quadrado vezes 5. Então, agora, nós vamos reescrever todos esses radicais na sua forma fatorada. Então, 200, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 2. Mais 500, forma fatorada. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 5. Oito, forma fatorada. 2 ao quadrado e 2. E o 45, forma fatorada. 3 ao quadrado e 5. Ok? Então, se a minha raiz é quadrada, tudo que está ao quadrado sai. Então, corta, corta. Quem saiu? 2 vezes 5. E esse 2 continuou. Mais. Corta, corta. Quem sai? O 2 vezes 5. E esse 5 continua. Aqui, corta, corta. Esse 2 sai. E esse 2 fica. E aqui, corta, corta. Esse 3 sai e esse 5 fica. Arrumando, só mais um pouquinho. 2 vezes 5, 10 raiz de 2. 2 vezes 5, 10 raiz de 5. Mais 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. Quem são os radicais semelhantes aqui? O 10 raiz de 2 com 2 raiz de 2 e o 10 raiz de 5 com menos 3 raiz de 5. Então, 10 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 12 raiz de 2. E 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5, 10 tira 3, 7 raiz de 5. Ok, alunos? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma no nosso horário de aula. Façam a lista de exercício que estará lá. Um abraço.